Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui. E o nosso objetivo é falar acerca do grande amor de Deus, transmitir uma palavra aos nossos corações e saber que Deus está conosco para nos dar vitória. E é nesse momento que eu desejo compartilhar uma verdade da palavra de Deus, uma palavra da parte de Deus, a Bíblia Sagrada, aos nossos corações. Você que está chegando agora, está compartilhando, curta, compartilhe, divulgue, porque a palavra de Deus ela deve ser proclamada e anunciada para que outras pessoas também sejam alimentadas. Nós já estamos chegando a quase a meia-noite e nas minhas reflexões sobre a palavra de Deus, eu me deparei com um texto muito interessante. E eu desejo compartilhar isso com os meus irmãos nesta noite, neste início já de quase madrugada, meia-noite vai dar. Eu desejo compartilhar essa mensagem. Não sei se muitas pessoas estarão assistindo ao vivo, mas o importante é que essa mensagem ficará registrada e quem a ouvi-la, com certeza, será muito edificado. Então, a palavra que eu quero deixar aqui aos nossos irmãos se encontra exatamente no Evangelho de João, no capítulo de número 20, no versículo de número 31, que fala sobre o objetivo que levou João a escrever o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. E nesse versículo João diz: "E estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo de número 31. E é exatamente esse versículo que nos fala sobre o propósito pelo qual João escrevera este Evangelho. É interessante nós lembrarmos que quem era João, né? João, um dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, e que era considerado como aquele a que Jesus mais amava. Ou seja, ele estava mais próximo de Jesus. João conhecia muito bem quem era o Senhor. João conhecia muito bem quem era Jesus. Por ele conhecer muito bem quem era Jesus, o seu evangelho ele tem uma característica um pouco mais profunda do que os demais. João destaca a humanidade de Jesus e também a sua divindade. É interessante que no evangelho que João escreve, ele destaca essas duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Na natureza humana, vemos Jesus cansado, dormindo sobre uma almofada, em meio a uma tempestade, mas a natureza divina de Cristo, nos faz entender que ele, além de ser homem, 100% homem, também era 100% Deus. Mesmo cansado, acorda em meio a uma tempestade e ordena para que o vento e o mar se acalmasse. Então, houve bonança.
são narrativas que são contadas a partir da ótica daquele que era próximo do Senhor Jesus, como João. João traz este evangelho de um modo mais profundo, mais completo no seu sentido de mostrar quem era Jesus. Neste versículo que nós acabamos de ler, nos fala exatamente deste propósito. Mas o que levara João a escrever este evangelho? Nós encontramos esta resposta exatamente na história da igreja, na história que é narrada ao longo do tempo. Nós encontramos a resposta exatamente no convívio social que os cristãos daquele tempo estavam vivendo. Eles estavam esfriando na fé, eles estavam deixando de servir a Cristo, eles estavam deixando de crer em Jesus por causa de uma doutrina que percorria a sociedade da época, chamada os gnosticismo ou os gnósticos, a qual eles desmereciam a Jesus, menosprezavam a humanidade e a divindade de Jesus, eles não davam a credibilidade que Jesus merecia. E as pessoas estavam aderindo a este novo movimento religioso e doutrinário da época. Então, João, como o último dos apóstolos vivos, João, ele escreveu este evangelho para reacender a chama do Espírito Santo dentro dos corações daqueles irmãos naquele tempo, fazendo com que os irmãos voltassem a crer em Jesus, porque muitos naquela época já estavam abandonando a fé, já estavam deixando de crer no Salvador. Por isso que João escreve todo este evangelho, e já no finalzinho deste evangelho, falando acerca das coisas que Jesus fez, que foram inúmeras obras que Jesus realizou, João escreve que estes sinais, ou estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu quero destacar aqui duas palavras que nos faz compreender o que João estava querendo dizer. João estava dizendo primeiro, a primeira palavra que eu quero destacar deste versículo é exatamente esta palavra, creais. O vocábulo grego aqui é pisteute. Pisteute é um pretérito do auristo, que significa ato definitivo. Ou seja, João estava dizendo que aqueles sinais, aquela biografia tinha sido escrita para que os irmãos crescem de forma firme, de forma verdadeira e de forma permanente e definitiva, né? Que eles não fossem vacilantes na fé. Uma hora crer, outra hora não crer. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Pelo contrário, é um pretérito do auristo, que no vocábulo grego é pisteute, que significa ato definitivo. Crer definitivamente, não vacilar na fé. Então, João estava dizendo aos irmãos daquela época que eles tinham que crer com firmeza em Jesus. E a outra palavra que eu quero destacar aqui aos irmãos nesta noite é exatamente a segunda palavra, que ele diz que pisteutes, crendo, para que crendo é um particípio presente ativo que denota perseverança. A vida cristã verdadeiramente não é fácil. Há um desafio muito grande para aqueles que querem, todos os dias, carregar a sua cruz. Todos os dias, negar a si mesmo. E todos os dias, seguir Jesus. Existem grandes desafios que aguardam o crente que deseja ir morar no céu.
todos os desafios vêm sobre a vida do crente para muitas das vezes querer o desanimar, entristecer, querer parar. São pedradas, são calúnias, são perseguições, são dificuldades, são tristezas, são angústias. E são exatamente esses momentos que Jesus previu para aqueles que servem a Ele. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Bem verdade que Jesus não prometeu vitória a ninguém, porque o ato de vencer depende de cada um que quer seguir a Jesus, que é exatamente o pisteutes, crendo, que denota uma perseverança. A vida cristã requer perseverança. Você hoje está desanimado, mas não derrotado. Jesus promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, queridos, não podemos desfalecer, não podemos desanimar, porque tudo que está contido nos evangelhos foram escritos para que nós continuemos a crer em Jesus, crer com firmeza, crer com veracidade, crer definitivamente e não vacilar na nossa fé. Estes sinais foram escritos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida. O vocábulo grego para vida é zoen. A palavra zoen denota não vida por si mesmo, mas vida por onde ela passa, produz vida. Por onde Jesus passa, ele produz vida. Não há vida fora de Jesus Cristo. Não há vida fora da graça de Deus. Então, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais zoe em seu nome, terás vida em seu nome. Então, o Evangelho é isto, é crer naquilo que está registrado. Jesus prometeu estar conosco todos os dias e ele promete nos dar galardões se nós perseverarmos e irmos até o fim. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra, fique com essa pequena reflexão sobre a palavra de Deus, medite, né? Saiba que Jesus, ele está contigo. Jesus, ele quer ser o seu companheiro no caminho. Não pare, não desista, não desanima. Pegue sua cruz, leve-a todos os dias da sua vida, negue a si mesmo, viva para a glória de Deus, que ele tem uma recompensa para lhe entregar. Nosso Deus, ele é fiel. Jesus disse em Apocalipse que cedo ele vem e com ele está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, não pare, creia e continue crendo em Jesus Cristo. Amém, querido? Até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando.